Onde diabos você está? O que está acontecendo? A voz de Marcos tremia ao telefone, e ele parecia muito zangado. Por que você está tão nervoso? Perguntei calmamente, tentando manter a compostura. Hoje é a formatura do Jonas. Onde você está no dia da formatura do seu filho? Com um tom exaltado, Marcos gritou irritado: todas as outras crianças têm suas famílias com elas na formatura. Jonas é o único que está sozinho. As famílias deveriam comparecer a essas coisas juntas. Seu descontentamento era evidente, mas eu não me abalei. Eu não tenho família, respondi friamente, cortando suas expectativas. A voz de Marcos engasgou suavemente do outro lado da linha. Eles não têm ideia do que estão fazendo comigo há 13 anos, como me trataram. Se eles estão cientes ou não, não importa. Farei as coisas do meu jeito. Não vou deixá-los fazer isso do jeito deles. Meu nome é Joana, tenho 40 anos e trabalho como dona de casa em meio período. Fui casada com Marcos, que costumava dizer que ser dona de casa deveria ser fácil. Há 13 anos, desde o início do nosso casamento, ele vinha reclamando que eu era dona de casa em tempo integral. No entanto, não podemos esquecer que foi Marcos quem me pediu para cuidar das crianças e ser dona de casa. Ele parece ter esquecido que foi ele mesmo quem fez esse pedido. Isso simplesmente não é justo. Conforme as crianças cresceram, Marcos piorou muito. Ele começou a fazer comentários como: uma dona de casa é apenas um parasita. Ele constantemente me tratava com sarcasmo, como se eu fosse uma aproveitadora. Há alguns anos, quando as crianças ficaram um pouco mais independentes, comecei a trabalhar meio período. No entanto, Marcos continua reclamando, mesmo que eu tenha um trabalho de meio período agora. O tempo passou rápido. Nosso filho mais velho, Dennis, agora tem 18 anos, e nosso segundo filho, Jonas, tem 15. Embora eu não tenha nenhum laço de sangue com eles, pois são meus enteados. Quando me casei com Marcos, eles tinham 5 e 2 anos. Antes de conhecer Marcos, fui informada de que provavelmente não conseguiria ter filhos devido aos meus períodos irregulares. Quando ele me pediu em namoro, contei a ele que poderia não ser capaz de ter filhos. Meu médico já havia me avisado sobre isso. Fiquei sinceramente aliviada ao descobrir que Marcos tinha filhos de um relacionamento anterior. Ele não tinha um bom olho para mulheres, e essas crianças sofreram por isso. Marcos confessou isso a mim quando ficamos noivos. Soube que a ex-mulher o havia traído, então fiz o meu melhor para confortá-lo na época. Não é sua culpa. As crianças vão ficar bem. Vamos criá-las juntos para que não se sintam solitárias. Joana, obrigada, ele respondeu. A renda de Marcos não era algo para se orgulhar. Idealmente, eu queria trabalhar em tempo integral e sustentar nossa casa, mas após ouvir isso, ele me disse: acho muito importante que as crianças tenham a mãe em casa, então, Joana, quero que você seja dona de casa em tempo integral e garanta que eles se sintam seguros. Concordei, mas administrar tudo apenas com a renda de Marcos era incrivelmente difícil. Revisávamos constantemente nossas despesas, cortando onde podíamos. As despesas com entretenimento e beleza foram cortadas, e eu evitava comprar roupas para mim tanto quanto possível. Mas não podia deixar as crianças sem. Se algo precisasse ser cortado, seria das minhas coisas. Sinto muito por fazê-la passar por isso. Obrigado, disse Marcos inicialmente. Mas, com o tempo, ele começou a me menosprezar. Você não é bonita como antes e não é mais jovem, então por que não se esforça um pouco? Eu usava maquiagem e cuidava de mim mesma o máximo que podia, mas não tinha tanto dinheiro ou tempo como antes de nos casarmos. Doeu quando ele disse essas coisas. Era diferente quando eu era solteira e só precisava pensar em mim mesma. Quanto mais tempo eu gastava cuidando das crianças, menos tempo e dinheiro eu tinha para mim. Marcos usava o trabalho como desculpa para evitar fazer qualquer trabalho doméstico. Pedi a ajuda dele algumas vezes, mas ele sempre recusava. Ele sempre dizia: confio em você para cuidar de tudo. Além disso, a cozinha é coisa de mulher. Antes de nos casarmos eu achava que ele era viril e maravilhoso, mas ele se transformou em um típico marido dominador. Os filhos eram minha única fonte de conforto. Se fossem um pouco mais jovens, poderiam não ter sido tão tímidas, mas Dennis, especialmente, era muito resistente a mim. Eu quero a mamãe. Você não é minha mamãe, dizia Dennis, segurando o choro. Eu quase chorei também. Então,
Senti que eles estavam começando a gostar de mim aos poucos, mas logo surgiu um obstáculo inesperado: Marcos. Ele deveria ter sido meu maior apoiador, mas eu nunca esperava que alguém tão próximo se tornasse meu inimigo. Marcos provavelmente não suportaria as crianças se aproximando mais de mim do que dele. Joana, você ganhou peso, não foi? Olha esse corpo flácido. Ele zombava do meu corpo e da minha aparência. Quando você parou de se preocupar com sua aparência? Não consegui ficar calada depois disso. Ei, posso falar com você por um segundo? Uma coisa é pensar ou dizer isso para mim, mas não me insulte na frente das crianças. É claro que isso me fez sentir péssima, mas o mais importante é que eu não suportava a ideia de as crianças pegarem a maneira de falar de Marcos. Isso era a única coisa que eu queria evitar. As crianças ainda estão crescendo e absorvendo tudo, tanto o bom quanto o ruim. Marcos, o pai delas, estava abertamente me desprezando. Mesmo que eu não seja a mãe biológica delas, eu não queria que elas vissem isso. O que é isso? Você está apenas irritada porque toquei num ponto sensível. Não use as crianças como desculpa. Sim, dói ouvir isso, mas estou genuinamente preocupada com o futuro das crianças. Eu tentei acalmar a situação. Marcos ficou furioso e não quis mais ouvir. Em vez disso, seus insultos contra mim aumentaram. Sempre que eu tentava disciplinar as crianças, Marcos invariavelmente interferia. Dennis, olhe, ainda há alguns legumes no seu prato. Vamos terminar, tudo bem? Durante a refeição, notei os legumes espalhados no prato de Dennis e casualmente apontei para eles. Ouvi um suspiro alto e Marcos resmungou irritado. Você está desempregada e sem renda, mas parece ser especialista em causar problemas, como sempre. Ele olha para Dennis e Jonas, inclinando a cabeça como se buscasse o acordo deles. Não estou causando problemas. Apenas estou ensinando boas maneiras para que eles não tenham problemas no futuro. Joana, você está se esforçando tanto por crianças que nem são seus filhos, Marcos provocou, falando na frente dos jovens. Senti minha cabeça esquentar. Como ele pôde dizer essas coisas na frente das crianças? Eu estava atordoada demais para encontrar as palavras certas. Sentia-me patética. A partir daquele dia, comecei a evitar conflitos com Marcos e tentei mantê-lo de bom humor. Eu não queria que as crianças nos vissem discutindo. Marcos era uma pessoa simples, desde que o lisonjeasse, ele ficava de bom humor. Eu sabia que esse não era o caminho certo, mas não conseguia pensar em outra solução. O divórcio parecia ser a solução mais fácil. Mas o que aconteceria com Dennis e Jonas? Eu não podia simplesmente abandoná-los. Então, concentrei-me em manter as coisas o mais pacíficas possível. Fiz o meu melhor para torná-los a minha prioridade principal. E então, antes que eu percebesse, 13 anos se passaram, trazendo-nos ao presente. Os irmãos eram jovens e completamente influenciados por Marcos. Seus pensamentos espelhavam os dele, embora suas aparências não o fizessem. Marcos me menosprezou na frente das crianças, e eles começaram a achar que era normal. Começaram a me insultar abertamente. Ei, espere um minuto, Dennis me chamou. Meus amigos vêm amanhã. Você deveria sair. Seria constrangedor se eles te vissem. Se você fosse mais jovem e mais bonita, eu não precisaria lidar com isso. Não era apenas uma vergonha adolescente. Ele realmente pensava que eu era uma vergonha. Eu me acostumei com comentários tão ofensivos, que eram repetidos indefinidamente. Ah, deixe algum dinheiro antes de sair. Você já passou as roupas que eu pedi? O prazo de inscrição para a faculdade está chegando, cuide disso. Mesmo que Dennis tenha vergonha de ser visto comigo, ainda assim confiava em mim para tudo. Ele herdou essa característica de Marcos. Então, Jonas entrou na conversa. Ei, você deu uma olhada nos locais de aulas particulares para mim? Ah, e não esqueça que tem uma sessão de treino amanhã. Você precisará me dar uma carona. Sem esperar pela minha resposta, Dennis e Jonas voltaram para seus quartos. Era natural para eles pedirem para eu fazer coisas por eles. Não havia um pingo de gratidão. Provavelmente nunca passou pela cabeça deles. Durante o jantar, Marcos olhou para mim com uma expressão confusa e tocou no assunto que o incomodava. Você deveria começar a trabalhar e ganhar dinheiro, ele disse. Marcos suspirou dramaticamente e exageradamente encolheu os ombros. Você percebe há quanto tempo tenho te apoiado? Tenho sido tolerante.
Mas há quantos anos você está desempregada? Todas as suas palavras me fizeram largar o garfo de raiva. Não estou desempregada desde que Jonas começou o ensino fundamental. Tenho trabalhado meio período. Quando as crianças eram muito jovens para ir à escola, eu era dona de casa em tempo integral porque parecia errado deixá-los a sós. Mas depois que Jonas começou a escola, arranjei um emprego de meio período pela manhã. Embora tenha começado a trabalhar meio período quando Jonas começou o ensino fundamental, ele frequentemente ficava doente. Cada vez que isso acontecia, eu precisava me desculpar com meu empregador e tirar uma folga do trabalho. Houve até uma vez em que tive que tirar uma semana inteira de folga. Implorei a Marcos que me deixasse trabalhar pelo menos um dia, apenas um dia. Pensei que ele poderia cuidar do Jonas por apenas um dia, já que eu estava faltando ao trabalho todo esse tempo e ele estava de férias. No entanto, sua resposta foi incrivelmente irresponsável. De jeito nenhum. Estou ocupado. Você não consegue se virar sozinha? Ele disse. Por que eu deveria te ajudar? Em outras palavras, Marcos não considerava meu trabalho de meio período como um trabalho de verdade. Eu soube desde aquele momento o quanto baixa era a opinião dele sobre empregos de meio período. Mas eu não suportava ser tratada como se estivesse desempregada. Ganho R$ 1.800 por mês. Quando argumentei contra ser chamada de desempregada, Marcos, Dennis e Jonas começaram a rir. Você diz isso com tanto orgulho? R$ 1.800 é tão patético. Disse Dennis. Como você pode ser tão presunçosa sobre isso? Jonas acrescentou. Marcos parecia triunfante, suas narinas infladas de orgulho pelas palavras dos meninos. Eles estão certos. Além disso, você deveria começar a contribuir mais, já que não é parente de sangue. Enquanto eu observava os três rindo juntos, algo dentro de mim, que eu tentei manter intacto, começou a desmoronar. Não aguento mais. Não posso continuar me esforçando ou vou quebrar. Não posso fazer isso por mais tempo, pensei. Decidi cumprir minhas obrigações pela última vez antes de sair de casa. Naquele dia, tomei uma decisão. Jonas vai se formar no ensino médio amanhã. É um grande alívio. Acho que ele estará na faculdade em breve, ou seja, Dennis foi aceito na faculdade e Jonas estava prestes a se formar no ensino médio. Minha missão com eles estava cumprida. Depois que as crianças voltaram para seus quartos, eu estava lavando a louça quando Marcos, de bom humor por ter bebido álcool, chegou atrás de mim. Marcos estava um pouco bêbado e se sentindo bem, então começou a falar mais. Minha mãe disse que não conseguia mais cuidar de Dennis e Jonas. Estava pensando em colocá-los em uma instituição, mas então me casei com você. Após o divórcio do seu primeiro casamento, Marcos aceitou as crianças, mas deixou a maior parte dos cuidados para sua mãe, uma mulher com mais de 60 anos. Deve ter sido fisicamente exaustivo para ela. Eventualmente, ela não aguentou mais o fardo e pediu a Marcos para assumir a responsabilidade. Foi quando ele decidiu se casar comigo. Do início ao fim, tudo foi conveniente para você. Estou até surpreso comigo mesmo por ter aceitado tudo isso. Ah, qual é o problema? Você está tão rígida. Não precisa ser um incômodo. Quando os dois conseguirem empregos, vamos viajar ou algo assim. Isso deveria te fazer feliz, não? Fiz barulho de propósito enquanto lavava a louça, fingindo não ouvir as palavras de Marcos. Quando terminei, sentei-me em frente a ele e continuei servindo bebidas. Tome mais um pouco. Amanhã é a grande formatura de Jonas. Ah, sim, você finalmente está sendo prestativa, disse Marcos, satisfeito. Ele bebeu copo após copo. Havia tantas garrafas e latas espalhadas que eu não sabia quanto ele tinha bebido naquele dia. No dia seguinte, de manhã cedo, eu estava no trem. A cerimônia de formatura deve estar começando agora, sussurrei para mim mesma, observando pela janela e apreciando a paz do momento. Não conseguia lembrar quando foi a última vez que me senti tão tranquila. Olhei para o telefone, que estava no modo silencioso, e vi uma série de chamadas não atendidas. A maioria era de Marcos, havia também algumas de Dennis. Pelo número de chamadas perdidas, eles devem ter entrado em pânico esta manhã. Normalmente, Dennis e Jonas eram madrugadores e se levantavam a tempo sem precisar do meu chamado. Um deles deve ter encontrado Marcos dormindo na mesa esta manhã. Mesmo tendo deixado vários despertadores perto dele como um favor, provavelmente não acordaram a tempo e perderam a cerimônia de formatura.
Bem, é aí que tudo começa. Deixei o terno e as meias para a cerimônia de formatura no armário e saí de casa como meu último ato de gentileza. Tudo estava limpo, como sempre, pronto para ser usado por qualquer um. Mas nos últimos 13 anos, Marcos confiava em mim para tudo, provavelmente nem sabia qual terno usar na cerimônia de formatura. Normalmente, ele se prepararia na noite anterior. Tenho certeza de que não fez isso, sei que Marcos não fez. Mesmo que ele estivesse bêbado ou desmaiado, eu sempre estava lá para limpar a bagunça. Fiquei imaginando como eles se sentiram quando a pessoa em quem confiavam desapareceu de repente. Fiquei curiosa sobre suas reações. Teriam entrado em pânico? Talvez ficado furiosos. De qualquer forma, isso não importava agora. Depois de um tempo, o trem chegou ao meu destino. Desci com minha bagagem, passei pela bilheteria e desliguei o modo silencioso do meu telefone. Ele começou a tocar, era uma ligação de Marcos. Olá, onde diabos você está? O que está acontecendo? A voz de Marcos tremia ao telefone. Por que você sumiu? Hoje é a cerimônia de formatura do Jonas. Onde você está no dia da formatura do seu filho? Meu filho, respondi em um tom elevado. Marcos gritou irritado, todas as outras crianças estão com suas famílias na formatura. Jonas é o único aqui sozinho. As famílias deveriam assistir a essas coisas juntas. E você nem preparou suas roupas. Se minha mãe não tivesse vindo, teria sido um desastre. Respondi calmamente diante da completa desorientação de Marcos e de como ele estava usando sua mãe como bode expiatório para suas próprias preocupações. Sua voz soava furiosa. Mas isso não me afetava. E o que você quer dizer com a família, hein? Interrompi. Não tenho família, Marcos, ele engasgou suavemente do outro lado da linha. Nos últimos 13 anos, nunca me senti tratada como parte da família por nenhum de vocês. Isso não é verdade, prosseguiu. O que você está falando? Nós comemos, dormimos e vivemos juntos. Isso não é o que faz uma família? Fui constantemente insultada por causa da minha aparência e peso, ridicularizada como uma parasita desempregada e tratada como uma empregada doméstica. E agora você chama isso de família? Você é um estúpido. Depois de falar rapidamente e com vigor, houve um breve silêncio antes que a chamada abruptamente se encerrasse. Alguns minutos depois, meu telefone tocou novamente, desta vez era Dennis. O timing era muito perfeito, Marcos provavelmente tinha falado com Dennis. Então, você brigou com o papai? Começou Dennis. Você foi longe demais. Papai está furioso. Se você pedir desculpas agora, ele provavelmente vai perdoar você. Se apresse e peça desculpas e volte para casa, o jantar vai atrasar. Suspirei. Não sei exatamente como Marcos explicou nossa conversa para Dennis, mas nem Marcos nem Dennis pensam que são os culpados. Sua principal preocupação é sempre o próprio bem-estar. Ele nem perguntou por que eu saí de casa e da formatura do Jonas. Em vez disso, ele está preocupado com o jantar. Vocês podem cuidar do jantar. Minhas palavras pareceram irritá-lo. Que diabos, é irresponsável simplesmente sair assim. Mamãe, você não entende. Papai tem te alimentado e cuidado de você. Sempre achei que você deveria ser mais grata por isso. As palavras ecoaram na minha cabeça. Já ouvi essa frase incontáveis vezes. As frases de efeito de Marcos ficaram enraizadas nas crianças como uma maldição. Está tão arraigado que eles não percebem o que estão fazendo. As coisas serão mais difíceis para eles no futuro. Suspirei e respondi a Dennis, vocês dois são como Marcos, sabia? Do que você está falando? É claro que somos. Ele é nosso pai, e é por isso que você deveria ser mais cuidadosa. Suas atitudes não são apropriadas para um casamento. Está dizendo coisas loucas só porque está chateada. Sua voz tremia, exatamente como a de Marcos quando ele ficava agitado. Tudo bem, de qualquer forma, há outra coisa que quero discutir. Você pode dizer a Marcos que é um adeus. O que você quer dizer com isso? Depois de desligar o telefone, ele continuou tocando. Mas eu o ignorei até que, finalmente, um mês depois, fui à casa de Marcos resolver as coisas de uma vez por todas. Quando toquei a campainha, Marcos atendeu a porta. Joana, você voltou. Eu sabia que você voltaria. Depois de um mês, Marcos parecia um pouco abatido.
Talvez fosse porque não estava bem arrumado, suas roupas estavam sujas e amarrotadas, e ele parecia mais pálido do que nunca. Estava exausto, sem energia, enquanto se aproximava e agarrou meu ombro. Rapidamente, afastei sua mão. Não me toque. Não somos mais uma família. Do que está falando? Joana, estamos apenas dando um tempo para nos recompor. Marcos começou a se convencer de algo, como sempre fazia. Era incrível como ele conseguia racionalizar de maneira tão conveniente. Fiquei tão feliz porque pensei que você finalmente tinha voltado para mim. De jeito nenhum. Na verdade, é o oposto. Estou aqui hoje para resolver as coisas de uma vez por todas, Marcos. O rosto de Marcos se contorceu. Ele acenou com a cabeça. Quero o divórcio. Vamos discutir detalhadamente a pensão alimentícia e a divisão de bens. Quando entrei na sala, ela estava vazia. Onde estão as crianças? Estão em seus quartos. Marcos franziu a testa. Eles não sabem que você está aqui. Devo chamá-los? Não precisa. Seria uma conversa confusa sobre divórcio, nada agradável para as crianças ouvirem. Tinha-se passado apenas um mês desde que eu saí. A casa tinha mudado drasticamente. Roupas estavam jogadas por toda parte, a mesa estava coberta de pratos sujos e sacolas plásticas. A pia estava transbordando de louça suja. Era impossível lavar a louça naquele estado. Ignorando a bagunça, tirei algumas coisas de uma cadeira e me sentei. Vamos começar. Queria resolver isso o mais rápido possível. Assim que me sentei à mesa, Marcos se ajoelhou com uma velocidade incrível. Por favor, pare. Isso não vai ajudar e não vai mudar minha decisão, disse firme. Marcos permaneceu no chão, balançando a cabeça vigorosamente. Por favor, não se divorcie de mim. Percebi o quanto você é importante, implorou ele desesperadamente. Eu poderia ter sido influenciada antes, mas com o tempo, me fortaleci. Esses truques infantis não funcionam mais comigo, respondi com firmeza. Sem mim, você não tem mais ninguém para fazer o trabalho doméstico ou servir como empregada. Marcos desviou o olhar, e eu sorri ironicamente. Todo o trabalho doméstico que você menosprezou, achando difícil, né? Todas essas pequenas e tediosas tarefas. Alguém tão desajeitado e impaciente como você nunca poderia lidar com isso. Como ousa, Marcos começou a retrucar, olhando severamente para mim, suas narinas queimando de raiva. Eu poderia lidar com o trabalho doméstico se não estivesse ocupado com meu trabalho. Você só trabalhava meio período, então não entenderia minhas lutas. Você está certo, eu não entenderia as lutas de alguém que largou os filhos com a segunda esposa enquanto a traía com outra mulher, respondi firmemente. O rosto de Marcos, que antes estava vermelho de raiva, agora ficou pálido. Trair? Do que está falando? Você achou que eu não sabia? Estava ciente de tudo. Se sabia porque agiu como se tudo estivesse normal e só agora quer o divórcio. Depois que o médico me disse que eu nunca poderia ter filhos, tornei-me mãe de Denis e Jonas. As indiscrições de Marcos, seu abuso verbal e comportamento desrespeitoso me fizeram pensar inúmeras vezes em me divorciar e partir rapidamente. No entanto, eu permaneci porque amava aqueles 2 meninos. Decidi suportar até que Denis completasse sua educação obrigatória, não importando o que acontecesse. Quando me virei, vi Denis e Jonas. Estavam parados ali, seus rostos ainda mais pálidos que o da mãe de Marcos. Não espero nada de vocês, nem quero um pedido de desculpas. Mas de agora em diante, não estou mais aqui para fazer coisas para vocês como uma empregada. Denis e Jonas permaneceram lá, olhando estranhos e em silêncio. Voltei-me para Marcos. Você ainda está me traindo, não é? Marcos não negou imediatamente, o que para mim foi uma admissão. Se você concordar com o divórcio agora, não vou processá-lo por danos morais. Caso contrário, irei atrás dela, até mesmo em seu local de trabalho. Então, qual será? Marcos estava suando. Você realmente nunca para, disse ele, com lágrimas brotando em seus olhos suplicantes. Absolutamente não. Ela não pode fazer o trabalho doméstico. Ela também não trabalha. Não há benefício em casar com ela. Marcos tropeçava em suas palavras, implorando. Ele ainda não entendia o quão errado era seu pensamento. O que você quer dizer com benefício? Você precisa entender que não deveria esperar benefícios da família.
O que você me deu? Tudo o que recebi foi sofrimento. Depois de 13 anos de ressentimento, Marcos concordou com o divórcio. Ele preencheu os papéis do divórcio. Ele aceitou o divórcio sem protestos e logo foi finalizado. Quanto à pensão alimentícia, ele concordou em pagá-la. Além disso, sua amante o deixou logo após o divórcio. Eu só te achava atraente porque você era bem-sucedido. Agora você é apenas um velho solteiro. Marcos, geralmente cheio de autoconfiança, ficou arrasado ao ouvir isso. Descobrir que não tinha mais benefícios e não era mais atraente tanto para mim quanto para sua amante foi um choque considerável para ele, embora fosse apenas a verdade que ele não conseguia aceitar. Esse impacto afetou seu trabalho, levando-o a cometer frequentes erros. Ambas as crianças parecem ter mudado um pouco. Não pretendo me envolver, mas espero que eles tenham sucesso, se possível. No entanto, dadas as circunstâncias atuais, isso provavelmente exigirá muito esforço. Agora que comecei uma nova vida perto da minha cidade natal, é a primeira vez que moro sozinha desde antes de me casar. Decidi deixar meu antigo emprego de meio período e procurar um emprego de tempo integral perto da minha nova casa. Pode ser difícil na minha idade, mas o trabalho de meio período me deixou com muito tempo livre. No entanto, estar sem fazer nada não combina comigo. Se não conseguir encontrar um emprego de tempo integral, talvez eu encontre um novo hobby. Isso é o que tenho pensado ultimamente. Talvez ao ler minha história você fique indignado por eu ter suportado tanto sofrimento por tantos anos, mas cada um de nós carrega suas próprias cargas de maneiras que nem sempre fazem sentido para os outros. Contudo, hoje olhando para trás, reconheço que poderia ter agido de maneira diferente em muitos momentos. A vida nos ensina lições valiosas, mesmo que às vezes aprendamos da maneira mais difícil. Refletir sobre essas experiências tem sido crucial para meu crescimento pessoal. Eu concordo com o que a autora disse no final da história. Ela deveria ter agido diferente em vários momentos e dessa forma com certeza ela não teria passado por tanto sofrimento. Mas e você? Acha que ela fez tudo certo ou também concorda que ela deveria ter agido de forma diferente? Se você gostou dessa história, por favor inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.